louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Amém, queridos. Você que está chegando agora, sinta-se acolhido, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus abençoe você. Hoje eu trago para vocês uma passagem do livro do Atos dos Apóstolos. Você pode abrir nesta passagem que está aí fixada no comentário. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos do 9 até o 25. E eu convido você a fazer esta leitura comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos do 9 até o 25. É uma passagem que nos traz o relato de um homem que fazia magias, de um mago, de um homem que fazia feitiçarias, e que ele se encontrou com os apóstolos do Senhor. E eu convido você a ler esta narrativa, este episódio. Atos capítulo 8, versículo 9. Vamos ler juntos. Ora, havia ali um homem por nome de Simão. Não é Simão Pedro, tá, gente? Não é o apóstolo Pedro aqui, tá? Esse Simão aqui era um mago, tá bom? Que fazia magias. Um homem por nome de Simão, que fazia magia na cidade, maravilhando o povo de Samaria, e fazia-se passar por um grande personagem. Todos lhe davam ouvidos, do menor até o maior, comentando: este homem é o poder de Deus, chamado o Grande. Eles o atendiam, porque por muito tempo os havia enganado com as suas artes mágicas. Mas, depois que acreditaram em Filipe, que lhes anunciava o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, homens e mulheres pediam então o batismo. Simão também acreditou e foi batizado. Ele não abandonava Filipe, admirando-o, estupefato, os grandes milagres e prodígios que Filipe realizava. Os apóstolos, que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido falar que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviou então Pedro e João até lá. Estes, assim que chegaram, fizeram uma oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então, os dois apóstolos lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, aproximou-se de Pedro e João e ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que todo aquele a quem eu impuser as mãos receba também o Espírito Santo. Pedro olhou para ele e respondeu: maldito seja o teu dinheiro, e tu também, se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Não terás direito nem parte alguma neste ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Arrepende-te desta tua maldade e roga a Deus para que, sendo possível, te seja perdoado este pensamento do teu coração.
pois estou a ver-te no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Retorquiu então Simão, dizendo: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha a cair sobre mim. Os apóstolos, depois de terem dado testemunho e anunciado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e pregavam a boa nova em muitos lugares dos samaritanos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, veja que palavra interessante esta aqui que nós encontramos no livro do Atos dos Apóstolos, esta experiência narrada, aqui, a respeito deste homem chamado Simão, que era um mago, era um homem que realizava artes mágicas, magia, e nós sabemos que toda magia, toda arte mágica é uma ilusão, Os mágicos realmente não promovem algo verdadeiro que acontece realmente, verdadeiramente, não, mas é fruto de um ilusionismo. Então, com esta arte que Simão tinha de iludir as pessoas, ele começou a se transformar numa pessoa extremamente popular, extremamente famosa. As pessoas achavam que aquilo que ele fazia por poder de Deus. E ele até anunciava isso, dizia que era Deus que lhe dava este poder, mas que na verdade não passava de uma ilusão, não passava de um engano. Enganava as pessoas com artes mágicas, dizendo que estava usando o poder de Deus. E muitos começaram a acreditar em Simão, muitos começaram a segui-lo, muitos começaram a dele se aproximar. Até que Filipe chega nesta cidade de Samaria, começa a pregar a palavra de Deus e muitas pessoas começam a se converter ao anúncio da palavra de Deus. Inclusive o próprio Simão, que estava ali, que ouviu a pregação, começou, diz aqui a palavra, começou a acreditar nas palavras que Filipe estava proclamando. Depois que Filipe termina de pregar a palavra, ele convida aqueles que ali estavam a se batizarem. O que é o batismo? O que é o convite de Filipe para o batismo? Ora, vejamos bem, se nós voltarmos lá para a experiência de João Batista no Rio Jordão, efetuando o processo de batismo, nós vamos entender que quando João convidava as pessoas para virem se batizar, na verdade João estava convidando as pessoas para quê? Para virem se arrepender dos pecados da sua vida. E o batismo significa o quê? Eu entro sujo nas águas e ao sair das águas eu saio o quê? Limpo. É assim uma pessoa que está toda suja de areia, suja de poeira, quando ela entra na água, ela submerge, ela batiza, ela adentra dentro daquela água, ao sair da água, aquela sujeira, aquela poeira, aquela areia que havia no seu corpo, sai totalmente com aquela água. O batismo espiritual, ele representa esse submergir, este entrar dentro da água pura, e ali arrepender-se de todos os pecados. Então, quando eu me batizo, o sentimento, a ideia é que eu me arrependa dos meus pecados e ao voltar do batismo, ao sair, ao ser batizado, que eu possa deixar para trás, que eu possa abandonar toda a vida de pecado que eu vivia. Esse é o sentimento do batismo. Então, Filipe faz o quê? Ele prega a palavra de Deus ali em Samaria, fala a respeito de Jesus Cristo, fala a respeito do pecado e convida aqueles ouvintes a virem se batizar e deixar a vida de pecado que eles faziam. E muitos deles vão ali experimentar aquele batismo. Muitos deles verdadeiramente
arrependem-se da vida de pecado que levava e, ao serem batizados, saem do batismo convertidos, transformados para uma nova vida. Porém, há também aqueles que também fazem a experiência do batismo, mas que ao saírem do batismo, voltam para as suas vidas da mesma maneira que eram antigamente. Não há nenhum processo de conversão. E aí nós vamos compreender claramente aqui que o importante no batismo não é a questão da água em si. Não é a água que produz o milagre na vida da pessoa, tá? A importância do batismo, na verdade, é o sentimento no coração de desejar arrepender-se e de verdadeiramente abraçar esse arrependimento e de permitir que haja um processo de mudança na sua vida. Então, queridos, isso nos mostra de uma maneira muito clara que não é algo mágico, não é algo assim milagroso, não é algo aonde eu vou ali, faço aquele processo, aquele rito e pronto, já basta. Não, é algo que exige de mim uma decisão, é algo que exige de mim dar um passo na fé. Se não houver em mim uma decisão de mudança de vida, do que adianta o batismo? Assim acontece também para toda a nossa caminhada espiritual. Para toda a nossa caminhada espiritual. Eu posso, por exemplo, rezar um terço. Eu estou aqui com esse terço na mão e eu posso rezar este terço, mas eu posso fazê-lo de duas maneiras. Eu posso rezar esse terço, orando cada conta do terço, cada Ave Maria, cada Pai Nosso, creio em Deus Pai. E eu posso rezar esse terço simplesmente da boca para fora, falando 1000 palavras aqui, com um pensamento lá, não sei aonde, distraído. Ou eu posso rezar este texto, saudando a Nossa Senhora, sentindo cada palavra que eu estou falando e fazer uma experiência verdadeira, íntima com Maria. Então, existem duas maneiras de eu rezar o texto. Existem duas maneiras de eu ler a palavra de Deus. Eu posso ler a palavra de Deus como quem lê um livro de romance, como quem lê um livro qualquer, passando por cima. Ou eu posso ler a palavra de Deus, meditá-la, entendê-la e permitir que ela me leve a uma tomada de decisão de mudança de vida. Queridos, veja que este homem chamado Simão, que praticava a magia, que é algo condenado por Deus, tá? Naquela época, se você voltar lá em Deuteronômios, você vai ver que Deus condenava toda espécie de magia, na qual as pessoas atribuíam a ele, atribuíam a Deus, o ato de enganar as pessoas, de iludir e diziam que estavam usando o poder de Deus, né? Então Deus condenava todo ato de magia colocado desta maneira. Aquele homem vivia uma vida de pecado, vivia uma vida de erro. Ele escutou a palavra de Deus proclamada por Filipe e ele foi fazer o que todo mundo estava fazendo, né? Todo mundo quis ser batizado e ele disse, eu também quero, eu também vou. E também foi batizado. Mas o que nós percebemos aqui é que aquele homem, Simão, ele não teve a experiência que talvez outros que ali estavam tiveram. A experiência de encontrar-se verdadeiramente com Deus. O que acontece? Os apóstolos, Pedro e João, foram até Samaria para orarem pelo batismo no Espírito Santo. Eles já tinham sido batizados na água, tinham se arrependido, tinham aceitado Jesus Cristo como sendo Senhor das suas vidas, e agora precisava o quê? Precisava que o Espírito Santo de Deus adentrasse aos seus corações, às suas almas, porque é o Espírito Santo que promove a santidade dos nossos corações, que nos impulsiona, que tudo transforma, que tudo faz. Quando Pedro chega ali, que vai orar, que impõe as mãos naquelas pessoas que tinham sido batizadas e que pede que o Espírito Santo desça sobre elas, quando Simão vê que ao receber a oração da imposição de mãos pelos apóstolos, pelo Pedro e pelo João, as pessoas ficavam cheias do Espírito Santo
E os milagres começavam a acontecer, prodígios maravilhosos começavam a acontecer. Simão então disse: é isso que eu quero. Eu quero esse poder. Porque pensava ele, né, consigo, se eu tiver este poder nas minhas mãos, ora, eu antes, quando eu fazia os meus atos de ilusão, as pessoas já me seguiam, as pessoas já acreditavam em mim. Imagine agora se eu tiver este poder verdadeiro de transformar as coisas, né? Quantas pessoas não vão me seguir? Quantas pessoas não vão me pagar? Quanto dinheiro eu não vou ganhar com isso? E é nesta intenção do coração que Simão se aproxima de Pedro e de João e diz: olha, eu quero receber este poder que vocês têm. Eu quero também colocar a mão sobre as pessoas e pedir a descida do Espírito Santo. Eu quero operar os milagres. Eu quero fazer esses prodígios que vocês fazem também. Quanto é? Eu quero comprar esse poder. Pode dizer o preço que eu pago. Quanto é que vocês querem de dinheiro? E é nesse momento que Pedro olha para ele e a palavra é muito forte, né? Porque Pedro diz assim: maldito seja o teu dinheiro. E maldito seja tu também, porque tu julgas poder comprar o poder de Deus com dinheiro. Tu não terás direito, nem parte alguma neste ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. E aí no versículo 22 ele diz: arrepende-te. Porque embora que tu tenha sido batizado na água, mas não houve arrependimento no teu coração. Arrepende-te da tua maldade, roga a Deus para que seja perdoado esse teu pensamento. Porque eu estou vendo que tu estás no fel da amargura e nos laços de iniquidade. Tu estás preso no pecado do teu coração. Tu estás preso na sedução da iniquidade. Queridos, veja bem, nem todos aqueles que caminham numa caminhada com Deus verdadeiramente tiveram um encontro real, uma experiência concreta com o Senhor. Nem todos. Ora, nós fazemos parte, nossa comunidade católica Luz do Mundo, fazemos parte do movimento da renovação carismática católica. Nós somos carismáticos. E o movimento da renovação carismática, nós, dentro do movimento, nós temos um processo de evangelização onde nós anunciamos o querigma, a palavra de Deus, dentro de um encontro que nós chamamos de Seminário de Vida no Espírito Santo. Todas as pessoas que chegam na nossa comunidade, que estão vindo para a nossa comunidade pela primeira vez, as pessoas que ainda não tiveram uma experiência forte e poderosa, um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus, estas pessoas são convidadas a realizar este encontro, o Seminário de Vida no Espírito Santo. O que acontece no Seminário de Vida no Espírito Santo? A primeira coisa que vai acontecer é o anúncio da palavra de Deus. Exatamente o que Filipe fez. Nós vamos fazer o que Filipe fez. Nós vamos anunciar para você a palavra de Deus. Tá? Depois do anúncio da palavra de Deus, Filipe promoveu o batismo na água. Isso nós não vamos fazer, porque isso quem faz é o sacerdote. E ele já fez com você quando você era criança, que você foi batizado. Então você já foi batizado na água. Tá? Então esse processo a gente não faz no seminário. Nós anunciamos a palavra de Deus, pulamos o processo do batismo da água, porque isso aí já aconteceu com você. E no final do nosso encontro, depois do anúncio da palavra, nós vamos fazer então a imposição de mãos. Do jeito que Pedro e João fizeram, nós vamos orar uns pelos outros para que o Espírito Santo desça sobre nós e aconteça o processo de transformação das nossas vidas, o milagre aconteça. Tá bom? Então, se você ainda não experimentou desta experiência, eu convido você que não faz parte da comunidade Luz do Mundo, que não conhece esse processo ainda, assim que terminar este isolamento social que nós estamos vivendo, quando nós voltarmos às nossas atividades presenciais, venha conhecer a comunidade Luz do Mundo, venha fazer um seminário de vida no Espírito Santo conosco
e fazer esta experiência que Filipe e que Pedro e João promoveram àqueles habitantes de Samaria. Você verá que é algo lindo, maravilhoso, tá? Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando termina o seminário de vida no Espírito Santo, nós observamos muitas pessoas transformadas. Pessoas que estavam cativas de vícios, pessoas que estavam presas ao alcoolismo, à droga, pessoas que tinham uma vida completamente desregrada, pessoas que estavam na beira de um suicídio, pessoas que estavam na depressão, na tristeza, na angústia, no pecado, na traição, no adultério, pessoas que não se falavam uma com as outras, magoadas, ressentidas. Gente, tantas coisas que a gente observa após um seminário de vida no Espírito Santo, tantas mudanças, tantas curas, tanta libertação que acontece na vida das pessoas quando elas fazem o seminário de vida no Espírito Santo. É algo lindo, é algo maravilhoso. No dia da efusão, que é o dia que nós vamos impor as mãos e vamos orar pela descida do Espírito Santo, acontecem milagres, né? Pessoas choram, pessoas experimentam o poder de Deus de uma maneira como nunca experimentaram antes. E verdadeiramente nós vemos a ação do poder de Deus na vida das pessoas. Eu confesso a vocês que eu tive essa experiência na minha vida há 30 anos atrás. Mudou quem eu era, mudou o que eu vivia, mudou o que eu fazia. E até hoje, faz 30 anos, Deus mudou minha vida de tal maneira que até hoje eu vivo para pregar a palavra dele. E a gente vê muitas pessoas mudar de vida. Verdadeiramente pessoas que levavam uma vida completamente afastada de Deus, após a experiência do Espírito Santo, passam a viver uma vida de busca de santidade, de vivência da palavra de Deus. É lindo, é maravilhoso, é algo fantástico da gente ver. Mas é aonde eu quero chegar, é aonde eu quero lhe falar. Mas, da mesma maneira, também acontece de ter pessoas que estavam ali, naquele mesmo lugar, no mesmo ambiente, que fizeram um seminário de vida do Espírito Santo igualzinho às outras que estavam ali, ouviram as mesmas palestras, experimentaram da efusão do Espírito Santo, do batismo, mas existem pessoas que ao terminar o seminário de vida do Espírito Santo, continuam a viver as suas vidas do mesmo jeitinho que viviam antes de fazer o seminário. Continuam com os mesmos pensamentos. Quem tinha mágoa no coração continua com mágoa no coração, permanece na tristeza, permanece na depressão, permanece no vício. Algumas até voltam a viver a vida que viviam e nem caminhar mais na comunidade caminham. E eu lhes pergunto por quê? Não é o mesmo Espírito Santo? Quando nós oramos e pedimos a descida do Espírito Santo, será que Deus escolheu a quem Ele queria batizar? Será que Deus olhou e disse assim: eu vou batizar esse, aquele ali eu não quero batizar. Esse aqui eu vou dar a graça da experiência, mas aquele outro ali eu não quero dar a graça da... Não, queridos. Não é Deus. Deus não faz esse tipo de escolha de pessoas. Ao contrário. A vontade de Deus é que todos experimentem o seu amor, a sua misericórdia e o seu poder. A vontade de Deus é que todos experimentem do Espírito Santo, que todos sejam transformados. A questão é que Deus respeita a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio de nos abrirmos a Ele. A diferença vai estar porque ali vai ter pessoas, naquele momento da oração, naquele momento da efusão, vai ter pessoas ali que vão estar com o coração arrependido, que vão pensar e vão escolher e vão decidir e vão falar com Deus e vão dizer: Senhor, eu vivia uma vida assim, 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 fazia isso e aquilo outro, e agora, Senhor, eu desejo te experimentar, eu desejo te conhecer, e eu quero abrir mão de toda a vida que eu vivia no pecado. Eu me arrependo, Senhor, de todo o pecado da minha vida. Manda teu Espírito Santo agora, batiza-me com o fogo, para que o fogo do teu Espírito venha consumir, destruir todo o pecado da minha vida. Tem pessoas que com o coração verdadeiramente arrependido, sincero, estão ali para ter experiência com Deus. E tem outras que não se arrependeram de nada, que estão apenas vivendo, apenas passando pelo processo.
estão assistindo as pregações, como quem assiste a televisão, como quem assiste um programa. Não fazem a experiência sincera. Chegam no dia da efusão, no dia do batismo do Espírito Santo, e apenas estão ali. Algumas até ficam com os olhos abertos. A gente está rezando e a pessoa está com os olhos abertos, olhando tudo que está acontecendo. Aquele que está sendo tocado, aquele outro que está chorando. E o que acontece, queridos, é que Deus olha para dentro do nosso coração. Se Ele encontra um coração arrependido verdadeiramente, um coração aberto, desejoso da experiência, Deus encontra terreno fértil para lançar o poder do Espírito Santo no coração desta pessoa. Mas se Deus olha para o coração da pessoa e encontra um coração que não se arrependeu, um coração trancado, um coração fechado, como Deus poderá fazer esta obra nesta pessoa se Deus respeita a decisão, a liberdade dela? Eu estou falando tudo isso para vocês compreenderem que isso acontece nos dias de hoje, mas isso aconteceu também naquela época. Foi o que aconteceu com Simão. Simão estava no meio de várias pessoas ali. Ouviu as mesmas pregações que todos ouviram acolá. Depois Simão foi batizado nas mesmas águas que aqueles também foram batizados. E Simão também recebeu a mesma imposição de mãos que todos os demais receberam. Porém, Simão não se arrependeu da vida que levava de magia, de pecado. Por isso que ele verdadeiramente não se converteu. A prova é tanto que ele não se converteu que ele chega aqui para Pedro e para João querendo comprar o poder de Deus. Ora, filhos, se o Espírito Santo verdadeiramente estivesse dentro de Simão, jamais ele poderia ter esse tipo de pensamento. Jamais o Espírito de Deus iria inspirá-lo a esse tipo de atitude, de querer comprar com dinheiro o poder de Deus. O Espírito Santo não inspira, não move a esse tipo de atitude. Então, queridos, a gente percebe claramente que não são os atos exteriores que promovem a nossa mudança de vida, mas é o ato interior de arrepender-se, de querer uma vida nova, de querer ter a experiência com Deus. Não basta só estar na igreja, não basta só estar na missa, não basta só estar na adoração, não basta só estar no grupo de oração, não basta só fazer um seminário de vida no Espírito Santo, não basta só estar numa live de oração como essa. Se o teu coração não estiver verdadeiramente aberto à experiência de Deus, nada acontece na sua vida. Você pode, por exemplo, na tua casa, agora, ter uma experiência linda e maravilhosa com Deus. Basta apenas que você abra o seu coração e que você deseje esta experiência. É isso que Deus olha para a abertura do teu coração, para o desejo de mudança, para o arrependimento, para verdadeiramente querer mudar de vida. Amém, queridos? Que essa palavra hoje, ela nos traga esta mensagem, este sentido de uma vida nova, de um verdadeiro arrependimento. É a sinceridade dos nossos corações que atrai o poder de Deus, tá? Eu convido a todos que estão aqui nesta live, que ainda não fizeram a experiência da vida nova, que ainda não fizeram a experiência do batismo do Espírito Santo, que ainda não fizeram a experiência do seminário de vida do Espírito Santo. Queridos, nós iremos avisá-los aqui quando a comunidade voltar presencialmente a funcionar. E assim que a comunidade retornar, venha você que ainda não fez o seminário de vida do Espírito Santo, venha você conhecer a comunidade Luz do Mundo, venha frequentar as nossas reuniões que você vai ter uma experiência linda. Mas venha com o coração sincero, venha desejoso fazer esta experiência. O resto, Deus fará na sua vida, tá bom? Amém?